Charles Schweitzer, os cinemas vão virar videogames? De uma certa forma, a gente começou a ver isso, talvez, no mainstream, de forma mais pesada, em um episódio especial de Black Mirror, lá atrás. Então, invadindo agora a praia do Aleu Errara, onde esse episódio você só podia assistir com dispositivos que te permitiam interagir com o dispositivo. Então, você não podia assistir numa televisão comum que não fosse smart, que você não conseguisse controlá-la, porque você, em determinado momento do episódio, precisava tomar uma decisão pelo personagem. E aí, aquele episódio virou um episódio, uma loucura, porque cada um acabou tendo uma experiência de uma história diferente. E assim, depois isso foi sendo reproduzido, mais recentemente, talvez, até dentro de um dos brinquedos lá da Disney. Então, para quem já voou lá na Millennium Falcon, não sei se vocês sabem, mas tem uma possibilidade de você ter aquela experiência de forma totalmente diferente. Mas para isso você tem que fazer algumas coisas um pouco diferentes ali nos controles antes de começar a brincadeira. Então, sim, eu acho que a gente vai ver cada vez mais a possibilidade do usuário personalizar a sua interação com o cinema, com a tela, enfim, com aquilo que está passando. Então, invadi um pouco agora a área deles, só que aí, Grau, hoje eu quero invadir não essa área deles, eu quero invadir a área do Renato Opsi Blum. Ups, cuidado, hein? Vou invadir aqui, vou começar a nossa fala aqui em latim. De minimis non curat lex. O que quer dizer isso? A lei não se importa com coisas pequenas. E aí, isso, na verdade, é uma lei federal que existe nos Estados Unidos e que permite às pessoas, os cidadãos, fazerem compras no exterior, em sites estrangeiros, e receberem os seus produtos sem o pagamento de impostos. Aqui no Brasil também existia, de uma certa forma, isso. Você podia, eventualmente, comprar produtos até $50, e aí depois meio que veio lá a lei das brusinhas, né? E aí a gente parou de poder comprar a brusinha da Shein sem pagar impostos. Então, hoje no Brasil tudo é tributado. Nos Estados Unidos existia também uma lei que ainda existe, na verdade, ainda está em vigor, mas está em discussão realmente para sair do ar, mas existe uma lei que permite o cidadão americano fazer compras em sites internacionais de até $200. Essa lei depois ela foi ampliada em 2015 e aí os valores passaram a ser de até $800. Agora a discussão é que, de fato, essa lei acabe e aí o cidadão americano também vai se ver com impostos muito parecidos com os que a gente tem aqui. Enfim, se quiserem comprar as suas brusinhas da Shein, comprar no site da Temu, Alibaba, etc. Então, essa é uma discussão bastante forte e isso vem acontecendo porque o número de pacotes entregues nos Estados Unidos, ele saltou em 2015 de 139 milhões de encomendas para agora, em 2024, 1,36 bilhão de encomendas. Então, a PEC das brusinhas também está passando lá nos Estados Unidos. Mas não é só nesse ponto que o governo Trump está, de fato, apertando a mão. A gente já falou aqui dentro do Trends News, e aí acho que eu vou repetir, porque essa semana aconteceu uma coisa emblemática, né? A QWERTY Keys já estava com a sua carga totalmente pronta, e a QWERTY Keys é uma empresa que produz teclados mecânicos, e aí o gamer gosta muito dos teclados mecânicos, etc. Então, cuidado, você vai ficar sem seu teclado gamer, porque a carga estava toda pronta, de repente eles receberam uma notificação da DHL dizendo o seguinte: você precisa pagar agora 50% do valor da carga inteira em termos de tributo e ainda $21 adicionais por pacote se você quiser enviar essa carga. A QWERTY Keys imediatamente suspendeu o envio da carga e agora segue uma negociação aí que está rolando nos bastidores. É um pouco aquilo que a gente falou. Na administração Trump, número 1, ele veio com a mão pesada, de fato, para fazer uma taxação de todos os componentes, todos os produtos vindos da China,
depois acabou cedendo um pouco, e aí componentes eletrônicos, principalmente aqueles que poderiam afetar a indústria eletrônica nos Estados Unidos, não sofreram mais essa sobretaxação. Vamos ver como é que isso se comporta, só que aqui cabe a dica do Trends News para vocês. Então, se você é um CIO, se você é responsável pela infraestrutura da sua empresa, neste momento só existem duas boas estratégias para vocês. Ou vocês antecipam o CAPEX e fazem um investimento da infraestrutura que vocês precisam, a renovação da infraestrutura que vocês precisam, ou então assinem um contrato para fazer o seu investimento em cloud, mas assinem um contrato de longo prazo para poderem se proteger dessas flutuações, porque de fato a gente ainda não sabe como isso vai ficar na linha do tempo, e aí o que pode acontecer é que o Trump vai continuar com a mão pesada, e aí o preço vai subir linearmente, mundo afora, dos componentes eletrônicos, de tudo aquilo que a gente depende para sustentar essa infraestrutura, ou nos Estados Unidos ele vai dar uma segurada ali, etc., e vai abrir, e aí a gente não vê nada, ou ainda tem a possibilidade de, já que os Estados Unidos é a indústria principal de todos esses componentes, eles absorvem esse impacto e depois diluem isso para o resto do mundo. Ou seja, para o Brasil tem um grande risco de tudo isso ficar muito mais caro. Então, invista agora na sua infraestrutura, antecipe esse CAPEX ou faça um contrato de longo prazo da sua estrutura de cloud. Renato Grau, devolvo para você.